vai abençoar vocês mais do que vocês estão abençoando ela. Pode ter certeza.
não falha. Deus fez esse momento, a gente não vai tirar nada da palavra. Recebe da palavra aí que vai chegar agora no teu coração. Quem recebeu de Deus através da irmã? Agora Deus vai confirmar através da sua palavra. Você vai receber o que foi confirmado. Deus é Deus de respostas. Diaconisa. Deus é Deus de respostas. Isso foi resposta. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus. Abençoa-nos agora, Senhor, para ouvir mais uma palavra sua, Deus, que venha direto do seu trono, Senhor, para abençoar nossas almas, nossos espíritos, Senhor Deus. Cuida, Senhor, de cada um que está aqui presente e nos dá atenção, Senhor, para ouvir atentamente o que queres falar conosco, Pai. Seja feita a sua vontade, Senhor. Eu lhe peço e já lhe agradeço em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, igreja. Pode sentar. Amém? Estamos em casa, na casa do Pai. Glória a Deus. Como meu esposo falou, nada vai ser tirado que o Senhor vai trazer aqui para colaborar com todo o mover, do começo ao fim desse culto. E esse momento, o que ele falou, eu ouvi, talvez você não estava prestando atenção, mas a escolhida para receber o abraço foi a que deu a vocês o presente de Deus. Aleluia. Nossa irmã Ana, ela não estava precisando de oração, ela estava ali como uma mulher de Deus, abraçando a cada um de vocês, para vocês receberem do alto o que ela tinha para entregar para vocês. Amém? Por isso foi tão maravilhoso, todas as mulheres. E faltou eu, mas eu vou ficar para o final. Porque eu vim para cá, mas Deus sabe de todas as coisas, todo mover, amém? E eu quero começar essa palavra primeiramente agradecendo a Deus, porque ultimamente Deus tem colocado uma palavra no qual eu estou vivendo. Então uma palavra que sai daqui é verdade, porque está sendo experimentada. Conforme eu costumo dizer em Hebreus 4:12, que a palavra é como uma espada de dois gumes, ela corta. E ela é de dois gumes justamente porque corta para o pregador, para o palestrante, corta para a igreja. Então é uma cirurgia. E hoje o Senhor quer fazer uma cirurgia. Quem está precisando, aleluia, e quer receber uma cirurgia do Senhor aqui na casa do Pai. Amém? E eu pedi um tema a ele. Esse tema vai de encontro em muitas coisas que o Senhor tem falado no meu coração. Aleluia. Aleluia. Distinguindo, a palavra é difícil, mas vocês vão conseguir falar. Distinguindo os nós para restaurar o nós. Entenderam? É na loucura da sua pastora e nasce do nada. O que vem a dizer essa palavra? Que o Senhor, Ele vai fazer com que a sua igreja, aleluia, aqui, pelo menos aqui neste lugar, ela comece a discernir. Distinguir é discernir os nós. Que nós, pastora? Os nós da nossa vida. Para nós compreendermos o nós. Que nós? Nós, a igreja. Difícil? Mas é por aí. Amém? Então, a palavra de Deus que eu separei aqui, Deuteronômio 32, 39. Vocês vão entender esse cirurgia que você vai fazer agora, em nome de Jesus. 32, 39. Diz assim a palavra do Senhor: veja agora que esse eu aqui está
com letra minúscula, mas ele é com letra maiúscula. Quem está falando é o Senhor, é o nosso Deus. Ele diz assim: veja agora que eu sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Quem notou que esse Deus aqui é também Deus com D maiúsculo? Quem está falando é o próprio Deus. Veja agora que eu sou, e mais nenhum Deus há além de mim. O que ele faz? Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E ninguém há que escape da minha mão. Palavra forte, irmão. O que o Senhor está dizendo nessa palavra aqui? Ele está dizendo que Ele é Deus. Ele faz como Ele quer, quando quer, com quem quer e aonde Ele quer. Ele é soberano. Amém, Deus? Amém. Mas vai ficar só nessa palavra, pastor? Não, vamos lá também. Aleluia. Só para não ficar nessa palavra. Vamos em Jó 5,18. É quase a mesma coisa, mas para completar. Jó 5,18. Glória a Deus. Deixa eu dar você primeiro que o menor. 5,18. Diz assim a palavra do Senhor. Porque Ele faz, na minha aqui está escrito ferida. Porque Ele faz a ferida. E Ele mesmo faz sarar. Ele fere e as suas mãos curam. Amém, igreja? O que vocês estão notando aqui? Soberania. Ele faz a ferida, Ele fecha a ferida. Aleluia. Ele mesmo é quem fere, mas com Ele mesmo, com as suas mãos, Ele cura. O que o Senhor está nos ensinando aqui, que nós vamos entender logo no começo, nós colocamos o tempo. Ele vai fazer com que nós olhamos, aleluia, os nossos... Eu estou falando um pouco sobre bordado, vocês vão entender. Os nossos bordados, Ele vai fazer com que a gente não olhe o desenho do bordado tão somente o lado do avesso, mas o lado que Ele desenhou para a nossa vida. Amém? Ele não vai, aleluia, mostrar somente as feridas, mas Ele vai mostrar a cura. Ele não vai mostrar apenas, aleluia, que Ele mata, mas Ele vai mostrar que Ele faz viver. Esse Deus. Há feridas que revelam nós escondidos. E Deus quer que nós olhemos para nossas feridas e não mais deixa elas escondidas. Ela quer que nós exponhamos, colocamos à mostra as nossas dores. E também, aleluia, Ele vai trazer aquelas linhas do bordado que precisa ser restaurada. Porque Ele mesmo permite que as feridas sejam expostas. É o Deus que fecha com as suas próprias mãos. Então Deus, aleluia, tem um versículo muito, não está aqui, mas eu amo muito, fala assim: confessai os vossos pecados uns aos outros, para que sejam sarados. Então nós precisamos confiar em Deus. E quando nós falamos confiar em Deus, às vezes é uma pessoa de Deus que você tem como um amigo, um pastor, aleluia, ou um amigo mesmo que você precisa confiar. E quando a gente expõe aquela nossa ferida, Deus com as suas próprias mãos vai e fecha. Olha que coisa linda, irmãos. Aleluia. E eu fiquei meditando nessa palavra para trazer hoje para a igreja. Aleluia. Eu falei: Senhor, eu não quero trazer uma palavra tão difícil, como mais ou menos muitas vezes acontece. Mas se a palavra que o Senhor tem me dado tem a ver com bordado, e é um trabalho que eu tenho falado no grupo, eu quero fazer com as mulheres da igreja,
Mas como é para o aniversário da igreja, eu sei que nós temos muito tempo e não precisa ser nada correndo. Aleluia. Mas eu quero falar desses 3 fios. Nós já conversamos aqui na última pregação. Esses 3 fios que ele faz esse bordado e faz esse desenho. O primeiro fio, aleluia, nós vamos chamar esse fio de fé. O segundo fio é a esperança. E o terceiro fio, que é o último, é o amor. Aleluia. Aí eu fiquei vendo que nossa vida, ela tem essas 3 essências. E para completar, quem esteve aqui na quarta-feira, lembra que o pastor pregou sobre Marta e Maria. E eu ali no meu cantinho, lembrando de tudo que o Senhor tem me dado, falei justamente isso, Marta e Maria e Lázaro. Eu já trouxe essa palavra da igreja. A Marta era esse filho do amor. A Maria é aquele filho da fé. E o Lázaro, aquele filho da esperança. Os 3 irmãos que o Senhor mais amava: Marta, Maria e Lázaro. Aleluia. E eu até comentando hoje com a minha sobrinha, diz o ditado popular: a fé é a última. Quem disse que a fé morre por último? Aí o pastor revelou na quarta-feira, não? Aleluia. A fé não, né? Desculpa. A esperança é a última que morre. Eu estou dormindo. Mas o pastor revelou na quarta-feira que Lázaro ele morreu, mas morreu 2 vezes. Quem sabe que na segunda vez, né? Ele morreu até depois de Maria, porque ele foi ressuscitado. Então, a gente não sabe da história. Mas foi uma coisa legal. Aí eu falei: Senhor, mas eu não quero ficar somente nessa teoria de fé, amor, esperança. Eu quero trazer uma palavra que eles possam se identificar. E eles veem que a essência da vida deles é uma, é outra. Mas na verdade, como o pastor falou aqui, nós precisamos ter o equilíbrio. Nós precisamos ter em nós a fé e o amor. Eu batei muito isso na quarta-feira. E eu ainda coloco aqui a esperança, que é o resultado da fé e do amor, né? Então, eu comecei a ver na Bíblia 3 personagens para trazer para os irmãos a lembrança desse bordado lindo que Deus fez em nós. Quem lembra da mulher de fé chamada mulher samaritana? Todos nós conhecemos a história da mulher samaritana. Ela acreditou na palavra de Deus e correu para anunciar à cidade aquilo que havia encontrado. A fé fez com que ela deixasse o cântaro e abraçasse o seu destino. Todo o mover de Deus com aquela mulher, Deus quando encontrou com ela naquele poço, Deus só apenas queria fazer com que ela não olhasse apenas o lado do avesso, que é o lado onde ela tinha sido ferida. E ela contou a história dela. Ela realmente precisava desabafar. E ela ali, diante dos pés do Senhor, modo de dizer como Maria, ela começou a falar. Tanto que uma palavra de Deus para ela, Jesus para ela, Jesus falou assim: tá bom, você me disse a verdade, mas vai lá chama o teu marido. Aí ela falou: eu não tenho marido. Aí ela falou: bem falaste. Ou seja, falaste a verdade. Porque até o marido que você tem não é teu. E aquilo ali, Deus estava curando ela. Deus estava vendo as feridas dela. Deus estava vendo os nós da vida dela. E qual é o nó da vida dela? A fé dela não estava posicionada. A fé dela não conhecia Cristo. A fé dela estava esperando: eu sei que vem o Messias. Quando Jesus se revelou: eu sou o Messias, algo mudou. Aí ela começou a ouvir o que Deus tinha para a vida dela. Deus não queria que ela ficasse naquele poço todos os dias, meio-dia, se escondendo suas feridas para pegar uma água para sua necessidade. Não. Deus queria que ela tomasse uma posição de filha de Deus. E naquele momento ela entendeu. Então a mulher samaritana é um exemplo de mulher de fé. Amém, igreja? Amém. Aleluia. E um outro exemplo de amor. Não vou nem falar o amor por hoje, falar agora. Eu
pródigo. Quem concorda comigo? Sabe por quê, irmão? O filho pródigo, ele tem um destaque que ele, além de receber de Deus aquele despertar, aleluia, ele voltou com a convicção de que ele ia ser recebido pelo Pai. E muitas vezes na nossa vida nós precisamos voltar. E é difícil. Mas para aquele rapaz, o filho pródigo, ele não viu dificuldade, porque ele lembrou da paternidade. Ele lembrou que ele tinha um pai. E que se o pai tratava bem os empregados, ele poderia também o perdoar e tratar bem a ele. Nem precisava ser como filho. Poderia ser como empregado, mas o amor do pai, até pelos empregados, era maior do que ele estava vivendo. E eu comecei a ver, quando o filho volta, o pai ainda o amava, de braços abertos. Ou seja, o amor do pai não desistiu dele. Esse é o amor de Deus. O amor do filho, do pai do filho pródigo. E a cura do filho pródigo estava justamente nessa reconciliação com o pai. E muitas vezes, aleluia, eu trouxe essa palavra ontem lá em casa com uma pessoa que o Senhor está me colocando como uma investigadora. E quando eu falei para essa pessoa, olha, eu sei a dificuldade que você tem de reconhecer a proximidade, de se aproximar do Pai, como filho pródigo. Porque você não teve um pai. E às vezes dentro da casa a pessoa não tem um pai. Talvez o pai pode até ser um pai presente fisicamente, mas não tem um pai que o abraça, o aconselha, um pai maravilhoso, um pai bom. E ele confessou, a pessoa confessou, é isso mesmo, não tive um pai. Diz a psicologia que quando a pessoa não tem um pai, fica mais difícil dela ter uma relação de pai e filho com Deus. E aí, eu fui entender o filho pródigo, porque o pai, além de ter permitido que o filho saísse de perto dele e levasse a herança, na hora que voltou, o pai estava pronto para receber com calor. Sabe qual é o calor, irmão? O calor que a irmã Ana recebeu todas as mulheres hoje. Esse foi o abraço do amor. O amor do pai é esse. A Ana, aleluia, foi o exemplo do pai, do filho pródigo. E nós, mulheres de Deus, que fomos ali abraçar a irmã Ana, foi um abraço gostoso que o pai deu para o seu filho, quando ele voltou. Mas o pai não estava só esperando ele, distante, conhecer o filho distante, não. Porque muitas vezes nós estamos distantes pensando que o pai não está olhando para nós. Mas o pai, quando viu, parecia que ele estava naquela janela esperando aquele filho dia a dia voltar. E naquele dia ele avistou o filho. Mas o filho não estava com aquela roupa que ele saiu de casa. O filho estava como um mendigo. O filho estava sujo. O filho estava sem um perfume. O filho estava desfigurado. Assim pode estar o nosso bordado, talvez. Um bordado desfigurado. Mas Jesus, ele fala, não. Eu quero restaurar a sua vida. Eu quero fazer com que você veja o meu desenho original. Não é esse. E no mesmo momento que o filho chegou e o pai abraçou, o pai virou e falou assim, vai lá e busca novas vestes para o meu filho. Aleluia. O pastor falou aqui ainda agora no estudo, Gênesis, sobre novas vestes. Foi isso? Porque a primeira veste que o homem vestiu foi uma veste feita de folhas. Mas o Senhor, ele tem novas vestes para nós. E o nosso Pai, aleluia, ele já tem essa veste preparada. É que eu vou abrir uma aspa, porque a minha irmã também falou, a sobrinha falou que Deus dá ela sonhos. Eu falei para ela, engraçado, que para os reis o Senhor dá sonho, para os profetas visão, e para o sacerdote
o Senhor dá a experiência prática da verdade. E naquele momento ali, aquele homem foi vestido, mas o Senhor falou, não é só vestimenta, troca o sandália dele, dá um novo caminho para ele. Porque o sandália que ele estava descalço, na verdade, ele foi calçado. Mas o mais bonito não foi nem a vestimenta e nem o calçado, foi o anel. Porque quando o Senhor trouxe aquele anel, Deus estava fazendo uma aliança com ele, um casamento. Naquele momento, o pai falou assim, você é meu eternamente. Aleluia. E o Senhor deu aquela aliança para ele. Glória a Deus. Aleluia. Falei, pai, tudo bem, o Senhor já me falou do amor, mas a esperança eu não consigo ver na Bíblia. Alguém para falar como alguém que esperou e teve a sua história transformada naquilo que é o original que o Senhor sempre viu, porque às vezes a pessoa precisa ser transformada, não por algo novo, mas aquilo que já está escrito, que o Senhor falou, que já escreveu a nossa história. Aí o Senhor me levou. Sabe quem é a personagem que o Senhor me levou para falar sobre esperança? Ruth. Por que Ruth? Porque Ruth perdeu o marido, deixou sua terra e caminhou para um futuro totalmente incerto. Humanamente falando, a sua história parecia ter chegado ao fim. Acabou. Perdeu o marido, perdeu o caminho, perdeu tudo, não tem mais como é que eu posso dizer? Uma identidade, ela perdeu tudo. Sua história parecia ter chegado ao fim. Mas o que ela fez? Ela permaneceu ao lado de noivo. E continuou caminhando, mesmo sem enxergar o desenho completo. Eu não sabia que esse amanhã ela estava voltando para um país que não era dela. Ela estava voltando com alguém que ela mal conhecia. Aleluia. Mas ela falou assim, eu vou crer no teu Deus. Eu vou, aleluia, pertencer ao teu povo. Noemi foi um exemplo de esperança. E ela teve essa esperança. A esperança de Ruth, a esperança de Ruth não estava na circunstância, mas no Deus que conduzia os seus passos. Ela começou a acreditar.